O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo, encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Evangelho de Jesus para nós, para as nossas vidas, a nossa caminhada de fé, de esperança. Esse evangelho belíssimo, profundo, nos dá uma oportunidade preciosa de refletirmos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs, sobre a nossa caminhada de cristãos. A nossa abertura nesta caminhada para que Deus possa participar conosco na nossa vida, permanecer conosco. O que nós precisamos fazer então?
para que esta presença de Cristo seja consolidada em nós, em nossas vidas. O Evangelho nos coloca, assim como o Evangelho da semana passada e o Evangelho da semana retrasada, ou seja, as últimas 3 semanas, exatamente no contexto do dia da Páscoa, no contexto do dia da ressurreição, a ressurreição do Senhor. Só para a gente se recordar, lá no dia da Páscoa dizia lá o Evangelho que de manhãzinha, antes do dia nascer, ou seja, ainda à noite, escuro, as mulheres foram até o sepulcro e constataram lá que Jesus não estava. Como eles contam ali, o anjo falou que Jesus estava vivo, elas vão avisar os apóstolos, eles vão até lá e João dá aquele testemunho, viu e acreditou. Depois, semana passada, o Evangelho também nos colocava, daqui 15 dias o Evangelho de João, semana passada também nos colocava no dia da Páscoa, nesse mesmo dia, no finalzinho, diz lá, no entardecer. Destaca também, primeiro dia da semana, como o dia da ressurreição, lá o primeiro Evangelho, semana passada, primeiro dia da semana, ao entardecer, ao anoitecer, então, do domingo, Jesus, estando fechadas as portas, Jesus entra, a paz esteja convosco, recebei o Espírito Santo. Pecado daquele vocês perdoar, serão perdoados. Ou seja, começou lá 2 semanas atrás de madrugada, começou semana passada no entardecer do mesmo dia, e é como se o Evangelho de Deus nos colocasse no meio do dia. Exatamente, entre lá a madrugada, os acontecimentos do amanhecer e os acontecimentos do entardecer. E nos fala justamente isso, 2 discípulos, mesmo percebendo aí que estava acontecendo alguma coisa, não sabiam exatamente o que, mas estava acontecendo alguma coisa. Eles vão embora, eles saem de Jerusalém. Eu costumo chamar esses 2 discípulos os 2 apressadinhos, né? Assim, porque não estava entendendo, estava acontecendo alguma coisa, mas a impressão que dá é que eles desistem de entender. O texto diz que eles, embora Jesus caminhou com eles, eles estavam como que cegos, não conseguiram reconhecer, enxergar Jesus, entender um pouquinho melhor isso, né? Então, eles se afastando de Jerusalém, Jesus começa a caminhar com eles, e é interessante porque eles permitem que Jesus caminhe, mesmo sem saber, eles permitem que Jesus caminhe. Poderia falar assim, vai para lá, não quero saber, né? E aí Jesus pergunta, olha, do que vocês estão falando? Mas você não está sabendo? Você é a única pessoa que não está sabendo o que aconteceu? Não, o que aconteceu? E é interessante que aí eles dão a interpretação deles. E é muito interessante. E a gente vai perceber que nessa interpretação, o que ficou faltando? Por que eles não conseguiram chegar lá? Ficou faltando alguma coisa. Bom, a interpretação deles é essa. Eles dizem assim, olha, o que aconteceu com Jesus? Um profeta poderoso em palavras, em obras. Olha, nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. E aí nós chegamos de novo nesse mesmo ponto, né? Nós queríamos que, na verdade, falando de uma outra maneira mais clara, que ele nos livrasse dos romanos, que ele nos livrasse aí desse domínio estrangeiro, que ele nos livrasse da necessidade que nós temos de pagar impostos. Esse que é o anseio aí, essa que é, digamos assim, a vontade claramente expressada por eles. Mas que decepção, não foi nada disso. As nossas autoridades mandaram prender, ele foi crucificado, condenado, ele morreu. Bom, tá certo aí que umas mulheres lá foram lá e viram anjos lá falando que ele está vivo, mas o pessoal foi lá, não viu nada disso, e pronto, vão embora. É mais ou menos como se nós disséssemos assim, olha, se não for do jeito que eu quero, não me interessa. Se não acontecer do jeito que eu achar que tem que acontecer, para mim não serve. É justamente esse, digamos aí, o limite.
Essa é a cegueira que eles têm aí. Ou seja, incapazes de abrir o coração. E aí Jesus, na verdade, ele começa fazendo um questionamento. E aí Jesus aprofunda. E aí Jesus diz assim para eles, olha, espera lá. Será que o Cristo não tinha que passar por tudo isso para poder chegar na sua glória? E aí Jesus começa a explicar para eles, a partir de onde? Diz lá o texto, a partir da lei, dos profetas, ou seja, a partir do Antigo Testamento, a partir do texto bíblico, diz o texto, Jesus começa a explicar para eles esses acontecimentos. Jesus provavelmente pegou lá o trecho do Isaías, do servo sofredor, que a gente vê na Sexta-feira Santa, e começou a falar justamente a perspectiva do sentido daquela morte, de um projeto de Deus, que é um projeto de amor, projeto de salvação, um projeto justamente que nos resgata em nossa vida para a vida eterna. Essa que é a glória de Israel. O Pedro, ali na primeira leitura, no discurso dele, ele fala justamente isso. Olha, vocês estão esperando um descendente de Davi? Ele já veio, diz Pedro. O Davi, que foi um grande patriarca, morreu, seu túmulo está ali. Mas Jesus Cristo, na verdade, que também morreu, ressuscitou. E a sua morte redentora para a nossa salvação nos redime e nos abre a perspectiva através da ressurreição para que sejamos salvos para a vida eterna. Interessante que quando Jesus explicava, eles falam ali, o coração deles ardia. Por quê, meus caros irmãos e irmãs? Semana passada, a leitura nos falava dos primeiros cristãos. Como eles eram? Vamos recordar? Dizia assim, eles eram assíduos para escutar os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E nós dizíamos que escutar os ensinamentos dos apóstolos é justamente isso, ouvir o que Jesus tem para nós e para as nossas vidas. Então, nessa dinâmica desta caminhada aí, desses dois, juntamente com Jesus, Jesus nos ensina, na verdade, traz para nós algo muito precioso. Entender a nossa vida, entender os acontecimentos, entender o que nos cerca à luz da palavra de Deus, à luz dos ensinamentos dos apóstolos. É isso que essa leitura nos ensina hoje, nos pararmos um pouquinho e refletirmos as nossas escolhas, as nossas opções, o que nós estamos fazendo, à luz dessa mesma palavra. Assim como Jesus perguntou ali, mas será que o Cristo não tinha que passar por tudo isso para chegar na sua glória? Nós podemos nos perguntar para nós mesmos, o que está dando certo? O que está dando errado? O que não está funcionando? O que está faltando? Qual a nossa responsabilidade, na verdade, naquilo que pode não estar dando certo? Onde que nós estamos errando? Sempre tendo como parâmetro aquilo que Jesus nos ensina. Ele nos ensina a amar. Ele nos ensina, por exemplo, a condição de seguir, ele chega a falar, precisa ter renúncia, precisa ter desapego, precisa se abrir à graça de tomar a cruz, ou seja, de ser capaz de se doar como ele mesmo se doou por nós, para a nossa salvação. Estaria aí, na verdade, o que está faltando em nós, em nossas vidas? As nossas responsabilidades naquilo que nós estamos fazendo e escolhendo, será que a gente não está insistindo em algo que não está funcionando, porque não está funcionando porque não está em comunhão com aquilo que Jesus nos ensina no Evangelho? Então, depois dessa, digamos assim, dessa nova perspectiva que Jesus dá para aquelas pessoas, diz aí o texto bonito, o coração ardia, ou seja, diante da palavra, diante do questionamento, quando se tem reta intenção, quando se caminha, se quer caminhar com Deus,
as situações, as injustiças nos incomodam, os nossos erros nos incomodam, a vontade de acertar às vezes nos impulsiona. É isso que é deixar o coração arder. Aí Jesus faz menção de que vai continuar. Eles, não, Senhor, pelo amor de Deus, fica aqui com a gente, está tão bom te ouvir. Faça-se presente aqui, permanece conosco. Aí Jesus entra, diz aí o texto, que ele senta, pega o pão, parte, e aí imediatamente, distribui, imediatamente eles o reconhecem, um sinal da Eucaristia. Jesus havia ensinado justamente isso é meu corpo, tomai e comei, isso é meu sangue, tomai e bebei. Entender esse numa dimensão de entender a sua entrega na cruz, a sua doação, para que nós possamos em comunhão com Ele, sermos salvos para a vida eterna. Imediatamente eles reconhecem e Jesus desaparece porque Ele não se faz mais necessário. Não dessa maneira. Nós somos chamados a reconhecê-lo e tê-lo presente no altar, na Eucaristia, na comunhão do corpo e sangue que nós fazemos. Interessante que o texto de hoje, da semana passada, da semana retrasada, insiste para nós justamente nessa informação. É o primeiro dia da semana. É quando a comunidade cristã se reúne, ao entardecer, como agora, começo de noite, nos reunimos para celebrar que acreditamos, que cremos em Cristo Jesus. E ao insistir no primeiro dia da semana, mostra justamente a escolha desses primeiros cristãos que chega até nós hoje, de começar a nossa semana querendo, na verdade, estar em comunhão com Deus. Isso está a diferença com os judeus, né? Os judeus, seguindo aí o comecinho da Bíblia, o relato da criação, eles faziam assim, eles viviam a vida, faziam as escolhas, e no último dia da semana, então parava tudo para dar graças a Deus. Nós cristãos somos chamados a uma dinâmica diferente. Começar a nossa semana, primeiro dia da semana, que não chama mais primeiro dia, domingo, dia do Senhor, dando graças a Deus pelos dons que Ele nos concede. É como se disséssemos juntamente com esses dois discípulos, fica conosco, Senhor. Permanece conosco hoje e sempre, todos os momentos da minha vida. Quero estar na sua presença. Quero buscar estar em comunhão contigo. Abra o nosso coração, a nossa vida, para que não sejamos cegos. Para que possamos enxergar, à luz da palavra de Deus, a nossa vida, a nossa história e aprendermos a fazer as nossas escolhas à luz da fé que professamos. Justamente esta fé que eu convido a todos agora nós professarmos